mais um episódio do podcast O Sucesso Deixa Rastros. Hoje eu tô com a Marcela, ela é nutricionista, ela trabalha comigo e aqui na Care Club, onde ela atende e eu dou aula. Também a Marcela é minha aluna. Sua aluna. E a gente troca bastante ideia no dia a dia. Ela é uma pessoa, a gente vai conversar mais. Ela atende um nicho específico da nutrição, que é o veganismo. Então a gente vai conversar um pouco sobre carreira e também um pouco sobre esse nicho. E, bom, o papo vai desenrolando daí. Má, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada pelo convite. Vamos conversar. É isso aí. Má, eu sempre gosto de saber primeiro um pouco da história. Então, queria saber da sua história, conhecer mais, como você começou na nutrição ou o que veio antes, o que te fez querer ser nutricionista e a partir daí a gente vai seguindo. Nutrição não foi minha primeira escolha, né, de faculdade, de carreira. Então, eu sou formada em comunicação social, com ênfase em rádio e TV. Tá. Nunca trabalhei com rádio e TV, fui trabalhar na área de marketing, de empresa mesmo, de indústria, na verdade. Trabalhei uns 6 anos lá. Poxa. E não era feliz. E sempre gostei de correr, de praticar esporte. Corro desde os 18 anos. Metade da minha vida correndo. E daí eu falei, putz, não é isso que eu quero, trabalhar fechada numa sala com empresa, né? Nada contra quem trabalha, mas enfim, não era o meu perfil. E eu gostava de correr, gostava de me alimentar bem, de, enfim, qualidade de vida. Daí eu falei, putz, acho que eu seria feliz se eu tivesse feito nutrição. Daí, conversando com meu marido, ele falou, tá, mas o que te impede de fazer agora, né? Eu falei, não sei, vamos lá. Daí, fui pra faculdade, entrei em nutrição com 25 anos, me formei com quase 30. E daí tava bem nova também. Ok. E daí, tô há 6 anos, então, trabalhando com nutrição. E o que me levou foi isso, foi meu gosto, assim, meu amor e prazer por esporte, basicamente. Tá. Então, a minha ideia era me formar em nutrição para trabalhar com nutrição esportiva. Certo. Foi por isso que eu fui para a faculdade. E nesse tempo, quando você começou a perceber que você não estava tão feliz e você começou a associar... por que a nutrição e não a educação física, por exemplo? Não sei, eu acho que eu gostava do esquema consultório, eu pensava até em fazer as duas coisas, né? Fazer nutrição, depois educação física, eu acho que super se complementam, é muito legal. Mas eu fiquei pensando que eu gostava muito de corrida, especificamente, alguns esportes muito específicos. Tá. Eu falei, cara, eu não sei sei se... Era que você praticava, né? Sempre pratiquei corrida há bastante tempo. Daí lá em Santos, eu sou de Santos, tem muita cultura do triatlo. Meu pai fazia triatlo, eu sempre assisti essas coisas. Então eu gostava muito disso. E daí eu fiquei pensando que talvez na educação física, né, tem tantos outros esportes, tantas outras coisas, fiquei meio naquelas. E fiquei pensando eu gosto dessa coisa de consultório, de entender mais de saúde também, qualidade de vida. Daí eu falei, bom, vamos para a nutrição primeiro, quem sabe depois, mais para frente, eu faço alguma outra coisa. E aí, nesse tempo, porque isso é uma coisa que acontecia comigo. Eu também, a minha primeira formação não foi educação... Na verdade, eu não terminei a faculdade. Eu falei, acho que eu não sabia. Mas eu comecei fazendo design gráfico. Sério? Só que eu fazia a faculdade de design gráfico e já lia sobre treino, por exemplo, em blogs, coisas da época que eu tinha acesso à informação. Sim. Você já era interessada por nutrição a ponto de ler, ficar, atenta na sua alimentação? Não, com já certeza. Tinha uma noção mais ou menos de calorias e cálculos, alguma coisa e eu ia eu passava com um nutricionista, né, antes de eu fazer nutrição, então já tinha um histórico disso. Assim. Geralmente começa com uma curiosidade, né? E aí você já tem uma... E eu fui juntando, né, uma coisa com a outra, né? Eu gostava muito, lógico, não é nada científico, mas eu sempre gostei de revista de Boa Forma, assim, o que a gente tem acesso, né? Quando você não época, é da área, você não vai pegar e vai ler um artigo, né? Você não vai entender nada. Mas eu gostava disso, de Boa Forma, essas revistas assim, sabe? Né? Tem um parênteses aí no meio. Eu fui fazer intercâmbio quando eu tinha 18 anos e eu engordei 15 quilos. Caramba. Eu sou baixinha, eu tava bem acima do meu peso. Então, foi o que me levou a correr. Perder peso. Tá. E daí me interessar também por alimentação e tal. Então, o start foi esse. Então, acho que é muito até por isso também que eu fui pra nutrição. Por ter tido essa questão com o peso. É verdade.
Então, tem a corrida no meio. E aí você teve uma boa experiência quando você tentou perder peso? Tipo, você teve uma... Eu tentei perder peso sozinha. Eu não fui para nutricionista, passei em não. nutrição logo de cara. Comecei muito mais com esporte, tentando da minha cabeça. Daí eu empaquei uma hora. Eu falei, bom, sozinha não dá. Sim. Daí eu fui procurar uma nutricionista. E daí, quando eu procurei um nutricionista, eu também já estava evoluindo mais para corrida, já estava começando a pensar em fazer uma maratona, enfim. Então, eram as duas coisas. Era terminar de perder peso e começar a me preparar para desafios maiores na corrida. Aí você já foi num nutricionista esportivo. Esportivo, Entendi. Exato. Tá. E daí gostei do esquema, gostei do trabalho dela e tudo mais. Eu acho que daí fui juntando tudo isso para decidir fazer nutrição. Certo. Depois. E aí, durante a sua formação, você se formou onde? Na São Camilo, aqui em São Paulo. Certo. Aí, durante a sua formação, você começou já com a meta de ser uma nutricionista esportiva, né? É uma especialização, na verdade, né? Isso. Você tem muito pouco de nutrição esportiva na faculdade. E daí eu fui fazer uma pós-graduação depois. Certo. Nutrição esportiva. E ali já estava correndo bem também, né? Nessa época? Já. Eu fiz eu já nem lembro. Eu passei uma época, fiz um triatlon, também treinei um pouco. Já não lembro se eu estava na faculdade ainda ou não. Então, eu sempre gostei do endurance, assim, né? De pesquisar isso, de viver esse mundo. Tenho bastante contato com o pessoal de maratona aquática também. Então, eu curto essa coisa da longa duração. Então, eu já estava bem nesse meio, assim. Eu não sei, na nutrição, você vai saber me dizer melhor. Porque, por exemplo, na educação física, pelo menos quando eu fiz faculdade, né? A maioria é focado já em hipertrofia e estética, né? Uhum. Nutrição era assim também? Ou não tanto? É bem mesclado, assim. Mas a maior parte dos estudantes, assim, quer ir para consultório. Tem a questão, né? Emagrecimento, basicamente isso. Mas a gente tem muitas áreas na nutrição também. Sim. Você pode ir para nutrição clínica. Clínica, quando eu digo tratar de doenças, trabalhar em hospital. Sim. Dieta interal, parenteral, que não é, sabe? São coisas muito mais que você vai se aprofundando. Tem a parte de qualidade, que você vai ser responsável numa fábrica de alimentos ou numa cozinha industrial. Tem a parte de marketing também, então que hoje está crescendo, né? Desenvolvimento de conteúdo, ou trabalhar dentro de uma indústria de alimentos com a parte de marketing. Dando consultoria, né? Também, pode ser. Você pode para ser empresas, por Você exemplo. pode ser contratado por uma empresa. Você faz esse trabalho também, né? Eu faço consultoria à parte, assim, eu presto consultoria para empresas. Em desenvolvimento de produto, em desenvolvimento de como comunicar aquele produto, tá? Quais são os benefícios, como é que usa, como é que põe numa receita, enfim, que momento do dia. Porque o cara assim, vamos supor, se tiver um responsável de marketing só para fazer aquilo, ele não sabe exatamente o lado técnico da coisa. Ele precisa que alguém fale, ó. E quais são os principais pontos, né, que ele deve focar. Então, daí você fala, esse produto é bom para isso, isso e isso, os modos que você vai usar mais comuns são esse. Esse produto especificamente tem tais ingredientes que são mais legais e tudo mais, e o cara vai lá transformar aquilo em como vender, né? Sim, muito... Eu vejo, assim, como eu sempre acompanhei esses dois lados, eu gosto bastante de nutrição também, até pensei em cursar, na verdade. Então, eu sempre via nutricionistas que estavam aliados a alguma empresa de suplemento, mas eu nunca entendi exatamente qual era o papel do nutricionista dentro ali para desenvolver produtos, né? Sim. A gente, se você for pensar, eu que estou aqui na cara com o paciente, eu entendo a necessidade do paciente. Né? Exato. Então eu ia falar assim para mim, sei lá, na época que alguém criou a barrinha de proteína, tipo, o cara falou, a gente tá faltando aqui uma opção de proteína que seja portátil, que seja prática, que seja gostosa, que não precise de refrigeração. Então como é que a gente vai fazer isso? Entendi. Então alguém vai ter que falar, indústria, a gente tá precisando disso, vamos desenvolver. E uma curiosidade agora. A empresa chega até você porque ela te viu, gostou do seu trabalho, ou nesse caso você sente a necessidade como profissional e sei lá, vai até uma empresa e fala, vocês têm interesse em desenvolver algo? A gente, aqui no consultório, a gente recebe muita visita de empresas. Entendi. Né? As empresas procuram a gente e falam assim, a gente tem
essa linha de produtos, a gente queria te apresentar. Então, eles vêm aqui, pode ser de suplemento, pode ser de alimento, pode ser, enfim. Eles vêm mostrar, vêm com material técnico, normalmente, pra gente, e bater um papo. E daí, isso vai abrindo um diálogo entre o consultório, né, entre os nutricionistas e as indústrias. E aí também acho que você vai filtrando, né? Tipo, essa empresa tem um perfil que se adequaria com os meus princípios e tudo eu recebo mais. visita de coisa que não faz o menor sentido pra mim. Eu falo, tá bom, obrigada. Conheci o produto, né? Entendi como é que é aquilo. E tem empresas super legais, tem empresas que estimulam isso, de falar, fazem uma pesquisa depois da visita. Tá? O que você achou da visita? O que você achou dos produtos? O que a gente pode melhorar? O que você sente falta no mercado? O que seus pacientes gostariam de ter? E para a gente é super importante. Sim, né? Porque claro. é para facilitar a adesão do paciente ao plano alimentar. Sim. Porque não adianta a gente fazer um plano maravilhoso, o cara não consegue colocar em prática porque a rotina não permite. Então a gente precisa dessas ferramentas. Que esse acho que é o principal vilão, assim, né? Da nutrição. Eu falo muito no Instagram, para os meus pacientes, falo, não adianta, pode ser o seu objetivo que for. Emagrecer, performance no esporte, hipertrofia. Você tem que se organizar. Se você não se organizar, você não vai conseguir colocar as coisas em prática. E essa organização tem uma parte que é minha, de eu pensar em coisas que se encaixem na rotina daquela pessoa, e tem uma parte que é da pessoa, que não vai cair nada do céu, ele vai ter que se programar para isso. Então é uma relação assim que a gente tem, não é que eu entrego o plano alimentar, boa sorte, vai embora, põe em prática, não. Aqui a gente tem uma cultura muito grande de feedback, de estar muito próximo do paciente. Então, a cada uma semana, 15 dias, eu mando uma mensagem, falo, e aí, tá? Conseguiu? Colocou em prática? Tá dando certo? Porque eu falo, o primeiro plano alimentar, lógico, tem todo um embasamento, mas ele é um chute. É claro. Falo, bom, vamos ver o que vai acontecer É igual aqui. o primeiro treino. Você tem uma noção do que você vai fazer, baseado no perfil da pessoa, mas é só o tempo que vai te mostrar se aquilo realmente vai trazer um bom resultado ou não, né? Exatamente. E daí tem paciente que fala, perfeito, encaixou tudo, me organizei. Tem cara que fala, impossível isso aqui, esse lanche da tarde não tem a menor condição no meu dia. Ok, vamos procurar um outro jeito de suprir essa demanda nesse momento e que você consiga. Então, é importante, assim, a comunicação do paciente com o nutricionista. E também acho que conforme você vai ficando mais experiente na sua profissão, o seu feeling vai ficando mais preciso também, né? Exato. E aí vai facilitando esse primeiro contato, você já sabe ler melhor Você já vai captando as coisas durante a consulta ou Mas óbvio que também, assim, isso é muito comum, principalmente em quem está começando a achar que sempre precisa acertar. Né? Sempre precisa acertar e acertar de cara. E às vezes, por mais que você tente, a pessoa não vai se adequar ao seu estilo de trabalho, muitas vezes. E assim, tem o mundo real e o mundo perfeito. Exato. Ou o 8 e 80. A gente pode... Exato. Falei, se a gente conseguir chegar no 40, a gente chegou no meio do caminho. O cara já evoluiu super ali no que ele precisava. E eu não tô no que seria o ideal, mas já foi um bom caminho andado, assim. É isso. Dá para montar o plano perfeito, maravilhoso, calculado na vírgula. Se a pessoa não conseguir colocar em prática, não adianta. Então, às vezes, a gente tem que se preocupar. Óbvio que tem que ter a teoria, né? Senão a conta não fecha, nutricional, digamos assim. Mas eu acho que você tem que ter bem essa mescla, né? Da teoria, do perfeito e do real. Do que o cara coloca do que é possível aplicar no dia a dia, né? Exatamente. Boa. É isso. E agora, entrando na parte do veganismo, como isso surgiu na sua vida? Quando você começou a nutrição, você já era vegetariana ou vegana? Não era nem vegetariana. Só antes da gente tocar nesse assunto, que isso é uma dúvida muito comum. Qual a diferença entre vegetariano e vegano? O vegetariano, existem vários tipos de vegetarianos, né? Certo. Mas o vegetariano, ele basicamente não consome nenhum tipo de carne. Carne, peixe, frango, porco, enfim, nenhum tipo de bicho. Certo. Para ficar mais fácil, né? Mas consome alguns derivados, dependendo do tipo de vegetariano que você decide ser. Então, você tem o ovo-lacto vegetariano. Ele consome ovos e laticínios, mas não consome nenhuma carne.
Tem o ovo vegetariano, só consome ovo, não consome laticínios. Tem o lacto vegetariano, consome laticínios, não consome ovos. E o vegano, ele não consome nenhum alimento de origem animal. Não consome nenhum tipo de carne, leite, queijo, manteiga, ovo, gelatina, mel, enfim. E daí isso aí vai se estendendo, enfim, conforme a pessoa... Para um estilo de vida como um todo, né? Então, assim, tem... Eu vejo isso, assim. Porque o veganismo, ele não é só alimentação. Tá. Né? A gente fala que o vegetariano estrito é só alimentação. Não consome nada de origem... Não come nada de origem animal. O vegano, ele não usa couro, ele não vai no circo, ele não toma uma cápsula feita de gelatina. E, enfim, tem 1 milhão de coisas aí para se pensar. Tá. Agora, uma curiosidade que apareceu agora na minha cabeça. Existiu uma pessoa que foi, por exemplo, esse aqui é o pai ou a mãe do vegetarianismo, que impôs esses princípios e tudo mais, ou isso foi se moldando com a... eu acho que foi se moldando. Existem sociedades vegetarianas, tipo a SVB, a Sociedade Vegetariana Brasileira. E tem a Sociedade Vegana Inglesa, se eu não me engano, eu não sei em que ano que ela surgiu, mas já faz bastante tempo, que foi meio... Porque, assim, não tem uma regra, né? Aqui, ó, Sim, se é vegano, a regra é essa aqui. Não. Mas que meio que estipulou algumas coisas de compaixão animal, de teste, de saúde e assim por diante. Entendi. Mas as sociedades vegetarianas, sei lá, brasileira ou sei lá da onde e tudo mais, elas ajudam, dão algumas diretrizes, né? Certo. Mas eu acho essa coisa de rótulo, uma coisa que eu falo também bastante em consulta, é meio chata, né? Apesar, eu sou vegana, eu não consumo nada de origem animal, eu decidi que eu não verdade, quero, acaba sendo um rótulo, né? Mas é um rótulo, né? Então, e tem gente que acha que o rótulo bota uma pressão muito grande que ela não vai conseguir ser aquilo que ela quer ser. Então, eu deixo o paciente muito tranquilo. Eu falo, a gente não precisa chamar a sua dieta de dieta vegana. Ok, é para te ajudar a não consumir alimentos de origem animal. Agora, você vai na casa da sua avó, que você só vê uma vez por ano, e ela faz um bolo que ela faz desde que você é criancinha, e você quer comer, ok, é uma decisão sua, né? Não está escrito em lugar nenhum que você não pode comer. Né? Eu decidi, Marcela, que eu não vou abrir exceção mais. Eu não abro exceção. Agora, cada um é cada um, né? Sim. Enfim, e vai seguindo o que faz sentido para eles. Sim. Mas então, aí a gente tava falando como que você começou a se interessar por isso. Tá. Então, eu na faculdade não se fala, não se falava, né, em vegetarianismo. Agora deve se falar, era até meio contraindicado, assim, rolava umas brigas. Eu lembro que tinha uma vegetariana na minha sala, e daí rolava sabe assim, umas faíscas, assim, com os professores. Engraçado, porque isso virou um assunto meio polêmico, né? E agora tá muito em crescimento, assim, quanto mais informação a gente tem, mais difícil fica você negar a realidade. Então, né, que nem as pessoas falam, eu não sabia como era feito a criação da galinha para botar ovo, agora eu sei, não consigo mais comer. Ok, ela tomou uma decisão com base nisso. E antes não se falava tanto disso, e agora cada vez se fala mais, e as pessoas estão falando, isso aí toca na minha vida, então eu vou decidir que eu não quero mais. Enfim, mas na faculdade não se falava disso. Ao contrário, né, tinha uns conceitos bem tradicionaisões, assim, proteína só pode vir de alimento de origem animal, basicamente, enfim. E eu fui fazer um estágio com a minha nutricionista na época, que eu passava em consulta com ela, que é a Alessandra Lúlio, e fui fazer estágio com ela. Tá. Alelúlio. Ela a maior vegana de todos os tempos. Mas você já fazia uma dieta vegetariana? Ela não era vegetariana na época. Também? Não, ela era muito mais voltada para nutrição esportiva, por isso que eu passava em consulta com ela. Nossa! Né? Então, eu acho que a minha segunda maratona... É porque ela virou uma referência, né, no Brasil. Total, E daí eu passava com ela por causa da corrida, enfim. E daí quando eu entrei na faculdade, ela estava começando a prestar consultoria para empresas. Que nem é isso que a gente estava falando agora. Sim. E daí ela falou, você é formada em comunicação, tá fazendo faculdade de nutrição, eu tô precisando de uma estagiária para juntar tudo isso, você não quer vir? Falei, vambora, né? Fui. Daí fui trabalhar como estagiária dela, isso no 3º semestre da faculdade. E daí, nesse meio do caminho, ela sempre foi natureba, que ela fala mesmo, bicho grilo, natureba, sempre gostou dessa parte, mas daí ela era tão da nutrição esportiva, que tem tanto comer proteína, e o frango, e o ovo, e não sei o quê,
que ela foi deixando de lado esse lado natureba dela. E isso aí, só que ela começou a resgatar por isso, né? Que eu falei, as informações vão chegando. Ela falou, bom, não faz mais sentido para mim consumir proteína animal, mas sempre me deixou super à vontade. Só que aconteceu, a gente começou a prestar consultoria para empresas com esse perfil. Eu comecei a fazer trabalhos para empresas com esse perfil. E o que eu acabei de falar, eu comecei a ter acesso à informação que eu falava, não dá, não consigo voltar atrás, sabe? Comecei a fazer trabalhos sobre proteína vegetal, e daí o impacto no meio ambiente, da proteína animal, etc. E aquilo acendeu uma luz na minha cabeça e falei, vou diminuir. Daí comecei a diminuir. Certo. Tirei carne, frango, eu sou de Santos, já falei aqui, né? Então lá come-se Peixe, muito, peixe, frutos do mar, eu amava e tal, comia sempre. Foram os últimos que eu deixei de comer. E daí no final da faculdade eu estava vegetariana. E daí foi cada vez crescendo mais esse negócio em mim. Eu falei, tá, não faz mais sentido hoje ser vegetariana só. Preciso ser vegana, que é o que toca meu coração, assim, pelos animais principalmente. Certo. E daí eu falei, tá, mas e agora na profissão, né? Eu sou vegana, né? Você já atendia? Eu já atendia. Eu comecei a atender como vegetariana, digamos assim. Só que daí eu estava trabalhando com ela. Daí eu comecei, depois que eu me formei, eu trabalhei com ela até pouquíssimo tempo atrás. Eu fiquei uns 7 anos, 8 anos com ela, bastante tempo. A gente é parceira até hoje, assim. Que bom. Ela não atende mais, ela só presta consultoria e dá cursos. Acabou sendo uma mentora, talvez, para você. Total, é. Não, a Lê é super influente nessa parte da minha vida, assim. E daí, hoje em dia, ela me passa os pacientes, porque ela não atende mais, enfim. Então, meio que virou uma parceria, assim, nossa. E daí, eu terminei a faculdade, e daí ela abriu uns horários para eu atender no consultório dela. E fui naturalmente... E aí, o público que buscava o consultório dela, no caso, já tinha um interesse nisso. Foi passando por uma transformação, assim, Sei. né? Porque ela atendia muito emagrecimento, estética. Ela era a nutricionista da Gabriela Pugliese, logo que a Gabriela Pugliese surgiu. Foi tudo nessa época, assim. Então, ela atendia muito esse público, de academia, de... Eu me lembro, uma vez eu assisti uma palestra dela, ela trabalhava em uma empresa de suplementação que era bem voltada para fisiculturismo até, assim. Sim, ela prestou bastante consultoria. Acho que ela já falava de vegetarianismo e veganismo, mas aí ela falava que existiam atletas de fisiculturismo que possível. Eram vegetarianos, né? Porque era um puta paradigma isso, né? Exato. Não se falava antes, né? Achava que era impossível quase, como é que vai crescer sem comer carne, enfim. E daí ela foi passando por essa transformação e o público dela foi passando por essa transformação também. Então, até que ficou um público totalmente vegetariano, depois totalmente vegano, né? Mas ela nunca impôs isso pra mim, ou no consultório, ou nada disso. Então, eu atendia todo mundo, né? Claro. E ainda atendo todos os públicos. Só que daí eu fui cada vez me especializando mais em algumas coisas dentro da nutrição. E fazendo um foco de atendimento. Hoje, meu foco de atendimento... E assim, tem a parte do esporte que eu amo, principalmente de endurance. Então, eu atendo muito nutrição esportiva, principalmente corrida, triatlon, natação. E fui me especializando cada vez mais na nutrição vegetariana por gostar disso também. Sim. Então, e hoje você alia essas duas coisas. As duas coisas. O que é muito comum, né? Tipo, atletas, a gente vê muito, né? Agora, até saem documentários e tudo mais, mas eu acho que é mais no esporte de endurance é mais comum, você acha? As pessoas adotarem estilos voltados para o vegetarianismo e veganismo? Pelo menos no consultório é o que eu mais vejo, assim. Não porque não seja possível outras coisas, mas faz bastante sentido, né? A alimentação vegana, ela tem alguns pontos muito importantes para o endurance, né? Ela é uma alimentação, querendo ou não, que ela tem um aporte maior de carboidrato. Certo. Fato. E o carboidrato... Acaba sendo a base para essas Endurance pessoas. não existe sem carboidrato, né? Performance no endurance não existe sem carboidrato. Então, a reposição energética é muito mais fácil na alimentação vegana. Ela é muito rica em antioxidantes, alimentos anti-inflamatórios. E a gente sabe que o endurance é
uma modalidade, né? Um grupo, assim, de modalidade que a gente oxida muito mais, né? Sim. Que a gente precisa de bastante antioxidantes. Enfim, e daí meio que combina tudo isso, assim. As pessoas têm visto cada vez mais, têm feito mais sentido e elas estão fazendo essa combinação, Tá. né? Eu tenho pacientes que vêm pelos animais. Então eu quero ser vegano pelos animais, mas eu também corro, ok. E eu tenho pacientes totalmente ao contrário, que falam assim, olha, nunca passou pela minha cabeça parar de comer carne, mas tenho lido, tenho visto, tenho não sei o quê, queria testar. Daí testa e não larga mais. Eu tenho alguns pacientes assim, que falaram pra mim assim, eu nunca imaginei que eu ia sentar nessa cadeira na sua frente e te pedir isso. E daí... Cara, isso é engraçado. É. Eu tenho uma aluna que, inclusive, é sua paciente, e ela é super nova, né? Uhum. Então, o Silvio tem um aluno também, eu acho que é seu paciente também. E o menininho super novo. Então, até te perguntei isso, né? Durante um treino nosso. Falei, mas como que é? As pessoas, elas... naturalmente... Porque tem pessoas, isso eu observo, naturalmente... não se dão bem com carne. Sim, tem um monte. Né? E tem gente que vira vegetariana por isso. Agora, tem outras pessoas que são, carnívoras. Total, Né? Demais. Fala, o cara não consegue viver sem carne. Sim. E eu acho que, pelo que você está falando, você tem acesso aos dois extremos, quase, né? Eu tenho esses pacientes que falam, eu gosto muito de comer carne, mas eu quero priorizar a performance. E nesse caso, você tem uma abordagem diferente? Na introdução da alimentação vegetariana ou vegana? Então, depende muito do paciente, né? Então, eu posso pegar pacientes que falam assim, eu quero uma alimentação majoritariamente vegana, porque eu quero os benefícios para a performance, mas eu quero no fim de semana ainda comer uma carne em alguns momentos. Ok. Você deixa o cara flexível. Total. Ok, vai entrar na sua exceção, você come a carne como você quiser. Tem pacientes que não, que estão muito mais vindo pela compaixão animal, etc. Fala, não quero de jeito nenhum. Não quero mais nada. E daí tem gente que quer fazer a transição de um dia para o outro. Fala, a partir de amanhã eu não vou mais comer. Dá para fazer. E tem gente que fala, não, preciso ir aos poucos, tirando aos poucos. Legal, então a gente tem a opção de almoço com e sem carne, jantar com e sem ovo. Tá. Enfim, não existe uma receitinha de bolo, entendeu? A gente vai flexibilizando e organizando conforme o paciente. A nutrição é isso, tem que ser bem flexível, assim, para dar certo. Tá. Mas tem de tudo. Daí, hoje em dia, eu atendo tanto atletas ou praticantes de atividade física ou de endurance, ou seja, que for, que são ou não veganos. Atendo gente normal também, entre aspas. Atendo os veganos, vegetarianos que não praticam esporte e atendo a combinação desses dois públicos, que é muito legal. Daí eu adoro, né? Pegar um maratonista vegano, um nadador vegano. Acaba sendo um desafio gostoso, né? De trabalhar. É, muito legal. É uma recompensa profissional, assim. Não, e são duas coisas que eu gosto muito pessoalmente. Exato. Então eu faço com o maior prazer, assim, sabe? Eu acho muito legal. E é onde isso é legal, porque... Você fala, puta, é a hora que eu vou testar os meus conhecimentos mesmo, né? Exato. Assim, isso acontece. Se uma pessoa é de mais alto nível, né? Você trabalha com atletas de alto nível também, né? Sim, eu tenho atletas olímpicos, né? A Macris agora vai para as Olimpíadas, que é jogadora de vôlei, totalmente vegana já há muito tempo. Já era antes de começar com você? Já era. Ela me procurou por ser vegana. Eles têm, né, nutricionista nos clubes, mas daí... é meio diferente ali, então ela tem toda a assistência da nutricionista do clube dela, daí eu vou lá e veganizo a parte dela. Você facilita a organização da alimentação dela, exatamente. Que é meio padronizada, talvez, ali, né? E assim, viaja muito, tem toda essa questão, logística, né? Você deve viajar, daí chegar lá em outro país, como é que faz... agora, com essa coisa do Covid, eles ficam lá em bolhas, né? Então, entra, não sai mais. Então, tem que levar tudo que você puder, porque não dá para contar com o restaurante do lugar. Então, tem toda essa questão prática também, né? De você colocar no dia a dia. Agora, uma curiosidade. Você, pelo que eu entendi aí, você pegou uma fase onde não era uma coisa tão popular como é hoje. Uhum. Você pegou... Porque teve um boom, né? Foi. Faz uns 3, 4 anos. É recente, então. Por aí.
E aí... Não se falava muito, de repente, quase não tinha proteína vegana, suplemento. Nossa, É não verdade. achava, não tinha quase nenhum, assim. Daí, de repente... Agora até marcas que, né, nem eram Marcas famosas conhecidas pelo por... whey, É isso. pelo whey protein, de leite mesmo, estão tendo também uma linha vegana. Quase todas agora tem, né? É, né? É. E aí esse boom, o que você acha, Mar, que foi isso? O que ocasionou isso? Você tem uma Eu acho que é ideia? uma... Veio de fora? Começou primeiro lá, você sabe? Eu acho que sim. Tá muito barulho? Não, tá Eu... Você corta se precisar? Foi mal. Quer que peça pra eles sacarem? Não, esse daqui, ele Ah, então tá. dá uma... Relaxa. Eu acho que foi uma combinação de fatores, né? A gente tem recentemente, assim, se a gente for pensar nos últimos anos, tiveram, sei lá, uns 4, 5 documentários muito legais sobre veganismo, Sim. falando de saúde, falando de esporte, falando de meio ambiente, falando de animal e etc. Então, em plataformas que têm acesso a muitas pessoas, então muita gente assistiu. Eu acho que principalmente a informação. Eu acho que é isso. A informação começou a chegar. E daí, quem tinha medo, sabe, tinha aquela coisinha atrás, putz, gostaria, mas não sei se dá, se pode, se é saudável ou não. Com essas informações e vendo as pessoas virando veganas ou tentando ir para esse lado, isso facilitou as pessoas tomarem a decisão. Entendi. E daí isso levou também as marcas fazerem mais produtos. Então tá mais fácil. Então, assim, você tem informação, você tem produto, você tem restaurante, você tem profissionais que agora estão se especializando restaurante, nisso. né? Nossa, tá, que São foca Paulo, nisso, maravilhoso, né? Você tem exemplos, então você pega muitos atletas de alto nível, são veganos, né? Você vê muito site sério, conteúdo sério, artigo científico, matéria, etc. Então, eu acho que tudo isso encorajou. Foi um combo. Mas eu acho que partindo da sementinha da informação. É verdade. Né? Um tipo de informação que seja de fácil entendimento para a população como um todo, né? Não, tipo, uma informação só tão profissional de científica. saúde, Exatamente. Que é o que acaba... Não, eu tenho muito paciente que chega aqui na mesa e falou, você nem precisava ter vindo consulta, estudou tanto antes de vir, sabe? É? Procurou tanta coisa, já tá fazendo tudo direitinho, que é engraçado isso. Tá. E, assim, eu assisti um documentário, eu acho. Eu vejo que isso você pode concordar ou discordar. Algumas partes, ou alguns documentários são um pouco tendenciosos demais e sensacionalistas. Uhum. E aí acontece com você das pessoas chegarem aqui com uma visão distorcida do assunto? E aí você tem que dar uma... Um pouco, talvez, né? O que acontece? O documentário, ele tá lá para mostrar um lado da coisa, né? Exato. Então, quando você olha só um lado, fica faltando uma parte. Mas o que eu acho mais legal é que, assim, é possível. Né? Totalmente possível, dá para fazer e tudo mais. Porém, a gente tem que tomar vários cuidados, tem que prestar atenção em algumas coisas. Então, não é só, vou virar vegano, vou ter muito mais saúde, muito mais performance, etc. Não. Vou virar vegano, vou comer direito, vou organizar minha alimentação, vou tomar conta de outros pontos da minha saúde e daí sim eu vou colher os benefícios. Quais são os principais pontos que você tem que ter atenção quando alguém quer mudar de estilo de vida completamente? Eu acho assim, primeira coisa, as proteínas, mas não porque, eu gosto de deixar bem claro, não porque não tenha proteína suficiente no reino vegetal. Tem. O problema aqui às vezes, assim, é um pouquinho mais difícil das pessoas cozinharem um feijão do que uma batata, por exemplo, concorda? É muito mais fácil cozinhar um macarrão do que cozinhar feijão. Você tem que deixar de molho, pôr na pressão, não sei o quê. Tá. Né? Então, assim, entender que é possível ter proteína suficiente da alimentação vegana, mas você tem que sempre ter uma atençãozinha extra, né? Colocar ao longo do dia. Então, proteína dá para fazer, mas a gente tem que sempre prestar atenção. A vitamina B12, sem dúvida. A B12 é o único nutriente, a única vitamina ou micronutriente que não está presente no reino vegetal. Não existe. Certo. Tem pequenas quantidades em alguns alimentos específicos que não são suficientes para atender a nossa demanda.
Então, vai ter que suplementar em algum momento. Mas, o que acontece? A B12, ela tem uma absorção que depende de vários fatores. Tá. Ou seja, tem muito onívoro que tem um nível baixo de B12. Canso de pegar no consultório, meus colegas aqui que não atendem veganos também. Porque tem muitas coisas que atrapalham a absorção da B12. Então, a gente tem que entender, aquele paciente está fazendo a transição. Como é que está a B12 dele agora? Já está ruim? Então, antes ele comia carne já era ruim. Então, a gente já tem que suplementar desde já. Tá. Ou não, é super boa, sempre absorveu super bem, está com um nível bom. Ok, vamos acompanhando para não deixar cair. Né? Então, a B12 é um ponto que tem que ficar de olho, mas não é uma coisa assim, é problema só do vegano. Não, tem muita gente que tem questão. Ferro, cálcio são duas coisas que a gente presta atenção, mas que nem sempre precisa suplementar. Cálcio quase nunca é difícil. Basicamente isso. Não é tão difícil. Para mim já tá, já é mais fácil. Já é mais prático, Mas né? assim, a questão da proteína é o que mais as pessoas têm medo, mas é uma coisa muito fácil de adequar. E a B12 é um ponto que tem que prestar atenção, não tem jeito. Tá. Agora, uma curiosidade minha, é possível você fazer uma alimentação vegetariana ou vegana e que seja, tipo, baixa em carboidrato? É possível, mas tem que entender para que você quer fazer isso. Porque assim, você tem que quebrar todos os paradigmas que já existiam na sua cabeça. Exato. Né? Você nunca vai pegar um prato e vai falar, bom, esse prato tirou a carne e resolveu, pôs o feijão, elas por elas. Nunca vai ser elas por elas. Então, assim, a gente faz muito mais. Não sei se você está perguntando isso, talvez por emagrecimento, imagina. Que as pessoas acabam tendo esse condicionamento, né? Quer Mental emagrecer, de que, precisa diminuir exato. carboidrato e tudo mais. Né? O que faz a gente emagrecer é déficit calórico. Exato. Ponto final, mas tem muitas coisas aí. Lógico, não adianta comer caloria que não é saudável, vai faltar coisa. Enfim, tem toda a questão de insulina, enfim, tem vários outros pontos. Mas, assim, a base de tudo é déficit calórico. Então, se a gente for trabalhar em cima do déficit calórico, a gente pode ter uma alimentação com um pouquinho mais de carboidrato, com ok de proteína, com proteína o suficiente, e daí você vai lá e diminui a gordura, entendeu? Você criou um déficit calórico também. Não precisa ser pelo carboidrato o déficit calórico. A literatura tem mostrado mais e mais vezes isso, né? Assim, que independente da proporção de macronutrientes na alimentação, se houver déficit calórico, o emagrecimento tende a ser muito parecido entre os grupos, né? Exato. Daí tem muitas questões de, por exemplo, saciedade, que a gente sabe, a proteína dá muito mais saciedade, a proteína animal, principalmente, dá muito mais saciedade do que o carboidrato. Mas a fibra também, e a alimentação vegana é muito rica em fibra, né? O volume da alimentação vegana é maior do que da alimentação onívora. E normalmente a caloria é menor. Né? A gente tem nos alimentos de origem vegetal um volume muito grande, uma baixa densidade calórica. Então, um volume grande de comida com pouca caloria. Tipo, eu tento comer uma quantidade razoável de legumes, assim, todo dia, né? E aí, você pode até me dizer melhor, eu acho que foi durante a pós, eu tive uma professora, tive um módulo de nutrição, e ela falou que a recomendação, se não me engano, da Organização Mundial da Saúde, eu não lembro o órgão exato, que eram 400 gramas de legume por dia. Ou 6 porções entre frutas, verduras e legumes, pode ser alguma coisa assim também. E aí, a hora que eu fui pesar, eu falei, cara, é um volume muito grande, no prato. E sabe que muitas pessoas, quando fazem a transição para o veganismo, e eu não estou nem falando com acompanhamento nutricional, por conta própria, sabe? Vou virar vegano e tal, começa a tirar os alimentos de origem animal, perdem peso naturalmente. Por quê? Os alimentos de origem animal, eles são mais gordurosos por conta própria. São mais calóricos, né? A gordura tem mais caloria do que a proteína, do que o carboidrato, por grama. Sim. Então, se você tem ali numa porção de alimentos de origem animal, né, tem proteína e gordura, você acaba tendo mais caloria do que quando você migra para uma de origem vegetal. E tem isso, tem muita fibra, tem mais água a alimentação de origem vegetal. Então, é comum as pessoas falarem assim, Marcela,
Eu tô fazendo uns pratos gigantes. Eu me assustava até, Marcela, nutricionista, com meus pratos. São uns pratos gigantes, às vezes, assim, como um prato maior que o meu marido, que tem quase 2 metros, assim, um prato de igual para igual. E daí elas falam assim pra mim, nossa, mas parece que eu tô comendo um prato muito grande, e daí dá pouco tempo, eu já tô com fome, vou comer de novo. Eu falo, tudo bem, é normal, a gente tem que fracionar mais na alimentação vegana. Você não dá conta de comer. Você vai equilibrando o consumo calórico ao longo do dia com isso. Porque antes, num prato um pouco menor, você consumia... Uma fazer densidade calórica 400 alta, calorias num prato desse tamanho com carne. E num prato desse tamanho com verdura, você está comendo 250. Você tem aí 150 calorias de crédito, né? Falando muito por cima, assim, né? Sim, sim. Leigo. Que você vai fazendo uma refeição que talvez não existiria aquela refeição numa alimentação onívora. Então, é normal acontecer isso. As pessoas emagrecerem achando que estão comendo mais. Não estão comendo mais calorias, estão comendo mais volume de comida. Isso até a gente vê naqueles postzinhos de Instagram, assim, de páginas, né? Um pratinho desenho, saudável, né? Bem cheio de alimento. Exato. E, sei lá, um lanche. Tipo... Não, é isso, é densidade calórica. E tem uma coisa que chama densidade nutritiva também, né? O quanto de macro e micronutrientes tem naquilo. Então, uma lata de refrigerante, exato. Quantas calorias tem e quanto tem de nutriente ali? Zero. Zero, né? E às vezes um prato gigante, você tem menos caloria com mais nutriente. E a alimentação vegana, ela é densamente nutritiva. A gente tem um aporte de micronutrientes bem grande ali. Tudo é um pouco de tudo, né? Se for pensar. Sim. Nada é só proteína, só carboidrato. Claro, Tudo fornece um pouco de tudo. Então é um verdade. mix legal, assim. Agora, uma curiosidade, na questão dos vegetais. No preparo dos vegetais, existe algum prejuízo se eu fizer, por exemplo, ao invés de consumir um brócolis cozido no vapor, eu fizer ele assado no forno? Sim. Ou se eu bater no mixer, alguns legumes, por exemplo, e tomar como um suco? Então, quanto maior a temperatura, mais você perde nutrientes. Tá. Né? As pessoas têm muito preconceito com congelar alimentos, mas o congelamento, ele quase não tem perda. O congelamento é você parar tudo que está acontecendo ali, né? Agora, quando você aquece, você perde mais nutrientes. Tem diversas ações, reações químicas, enfim, que acontecem que você perde. Então, quanto menos você aquecer, melhor. Então, no vapor, que você aquece bem menos, não está em contato com a temperatura tão alta, você perde menos nutrientes do que assado. Tá. Que fica lá no forno, um tempão, numa temperatura super alta, até ficar torradinho, gostosinho, assim, daquele jeito. Daí você perde mais. Mas, por outro lado, quando você come cru, dependendo tem alguns alimentos que crus, eles têm menos nutrientes, ou tem uns antinutrientes que a gente fala, que a cocção vão facilitar a absorção de outros nutrientes, mas de forma geral os alimentos crus, que não passaram por grandes processos, nem temperatura, eles têm uma maior quantidade de nutrientes. Então, só que assim, é muito mais gostoso um brócolis cozido ou um brócolis assado do que um brócolis no vapor, porque é sem graça, concordo. Então eu falo, varia. A chave é o equilíbrio, entendeu? Come um pouquinho de salada crua, uns legumes cozidos. Se hoje você comeu assado, amanhã come cozido. Se hoje não comeu nada de salada crua no almoço, tenta comer à noite. E assim você vai variando, para você ter acesso a um pouquinho de tudo. Boa. Basicamente isso. Mas e aí, falando um pouco agora sobre... A gente estava conversando antes de iniciar aqui, né? Assim, não você optou, mas geralmente a gente vai tomando um rumo profissional onde você começa a estreitar o foco, vai focando, foco, né? Exato. Você vai focando, nicho, exatamente. No público. E aí, então hoje você tem um nicho de trabalho relativamente específico, né? Que é um público vegetariano ou vegano. Vegano, isso. Como foi a sua decisão para isso? Você achou que você estaria perdendo algo? Falando, vou deixar de atender muita gente ou não? Não, no começo deu um medinho, assim, sabe? Porque se eu for fazer uma comparação, existem muito mais pessoas onívoras do que veganas, né? Obviamente, por mais que esteja crescendo o mercado. Daí você fala, vou
bater o martelo, levantar a bandeira, sou vegana, atendo vegano, é esse meu público, dá um pouco de medo. Só que daí você vai entendendo que quanto mais você se especializa num assunto, né, mais você sabe, mais propriedade você tem. E isso dá mais segurança para o paciente que procura aquela especialidade. Então, eu tenho vários pacientes que falam, poxa, eu tinha uma nutricionista que eu adorava, que me acompanhou por muito tempo, daí eu decidi virar vegano, daí continuei com ela, mas daí não, sabe, assim, ficava faltando coisa, não tinha ideia, não tinha sugestão disso. Né? Então, daí agora eu resolvi procurar alguém específico, né? Então, as pessoas se sentem mais seguras. Então, é um público menor? Só que tem menos profissionais especializados. Então, você se destaca ou, enfim, você tem mais oportunidade. Eu acho que quanto mais você se especializa, a gente até falou, quem faz de tudo não faz nada direito, né? Talvez. Então, se especializar faz bastante sentido. Acaba sendo um processo natural, né? Porque... Você sai da faculdade, e aí você, na faculdade, é totalmente geralzão, abrangente, que é o que tem que ser uma faculdade, né? Você tem uma noção de tudo, para que lado que eu vou. Aí você busca uma especialização, né? Algo que você já desenvolveu um interesse um pouco maior. Tem um pouco mais de tendência. E aí, às vezes, dentro da especialização, você ainda tem um subnicho, né? Que é um pouco o que aconteceu comigo, né? Eu fui para a nutrição esportiva dentro não só dentro da esportiva, né? Os veganos atendem geral, mas nutrição esportiva vegana é um nicho que é o que eu mais atuo, assim, atualmente. Sim. E deu tudo certo. Exato. Não, eu quero dizer... Não, mas isso, cara, eu acho que é um dilema interno, assim, de todo mundo que passa por esse processo, né? E sempre que... Hoje em dia está muito comum falar de marketing digital ou qualquer coisa nesse sentido. Você vai ler algo a respeito ou buscar informação. E pessoas mais experientes, elas tendem a falar isso sempre, né? Nichar, que faz mais sentido. Tipo, deixa mais específico, escolhe um nicho e ataca esse nicho, produz conteúdo para esse nicho. Exato. Né? Porque tem gente, né? Aí o primeiro pensamento é, puta, será? Acho que pra esse olha cara quanto Deus... que eu vou deixar de atender quantas pra mim, pessoas. Acho que não sei se daria certo, né? Você tende a pensar... Você fica meio com medo, dá um medinho, assim. Fala, será que vai ter paciente? Será que vai ter... Mas se você for pensar... Sei lá, se você quiser comer um peixe X, você não vai numa churrascaria que também serve peixe. Você vai num restaurante que é especializado nisso. Então, sim, outras coisas da vida, você naturalmente busca, eu acho que faz sentido, né? Sim. E assim, agora eu vou falar pela nutrição. Se você tá com dor de estômago, você vai no gastro. Se você machucou o joelho, você vai no ortopedista. Tá? Por que não? E assim, acontece isso comigo na nutrição. Então, eu atendo pacientes veganos, atletas. Daí, de repente, esse paciente tem alguma questão de saúde que tá fora da minha linha de atendimento, sabe? Alguma doença, alguma coisa. O que acontece? Aqui, na Care Club, a gente trabalha muito em dupla. Né? Então, o que eu pego uma nutricionista que é clínica e a gente atende em conjunto. Porque saiu um pouco da minha área de atendimento. Sim. Né? Tem nutricionista que é especializada em intestino, em diabetes, em doença celíaca, em sei lá o quê. E a gente pode trabalhar junto, né? Tem isso. É comum, às vezes, ter algum estagiário que está começando e aí vem pedir algum conselho, alguma coisa nesse tipo, né? E aí fala, bom, você acha que eu deveria atender só esse tipo de pessoa, né? No meu caso, falando, atender só esse tipo de pessoa. Sei lá. Por exemplo, isso e tal. E eu costumo falar assim, se você está começando, deixa o seu leque um pouco mais aberto. Experimenta um pouco. Até para você acumular experiência. Exato. Né? Porque... O que você faz com o público, você pode aprender alguma coisa que você vai transferir para outro e isso vai te dar um embasamento também. A partir do momento que você for ganhando confiança, experiência, aí você pode ir estreitando um pouco mais. Fechando o leque. Porque seu conhecimento vai também crescer proporcionalmente, se você continuar estudando, óbvio. Não adianta ficar parado. Naquilo, e aí é como você falou, você começa a naturalmente... se tornar uma referência naquilo, né? Não precisa ser uma referência mundial ou nacional. Exato, mas ser bom naquilo que você faz, se especializar naquilo.
E isso também acaba te dando uma confiança para trabalhar maior, né? Com Que eu certeza. acho que é muito importante. Não, isso é super importante. Você né? Tipo, como diz, autoridade naquilo que você tá Exato. prescrevendo. Tipo, eu sei que isso aqui tá certo, porque eu estudei, porque eu pratico, porque eu ponho em prática, porque eu vejo e tal. Né? Do que você fazer besteira. Tipo, tá, eu acho que é assim, assim, sabe? Por isso que quando cai alguém aqui que tá fora da minha área, eu chamo alguém, porque isso me faz Ou uma até, profissional tipo, ser melhor uma também, se for exatamente, pensar, né? exatamente. Não adianta você querer abraçar todo mundo, Não, né? não dá. E eu, assim, no meu caso, eu acho que a gente pode estender também, eu fui nichando em coisas que me despertam interesse. Então, você vai ter muito mais vontade de estudar, de Exato. praticar, de fazer coisas que você se identifica. Então, acho que não dá pra pegar e falar assim, putz, sei lá, eu sempre fui uma nutricionista cetogênica e agora o veganismo tá bombando, vou mudar pro veganismo, só que você não acredita naquilo, você não põe no seu dia a dia. O paciente gosta de trocar ideia. Eu vejo isso. Eles perguntam pra mim, tá, mas assim, qual proteína que eu indico? Tem essa proteína vegana, então são de qualidade e tudo mais. Eles falam pra mim, mas qual que você gosta? Qual que é gostosa? Aí Entendeu? se você não vive na prática... Se você não vive, você fala assim, não sei, essa aqui. Daí você vai lá, um mau gosto ruim. Não, né? Então, putz, eu não consigo comer tal coisa de tal jeito. Daí eu tenho um monte de receita que eu já testei, que eu gosto. Daí a pessoa fala, nossa, abriu, assim, né? Feijão não precisa comer só feijão com arroz. Se eu bater o feijão e fizer não sei o que, dá pra fazer um bolinho, dá pra fazer não sei o que. São coisas que eu fui desenvolvendo no meu dia a dia vegano. Tipo, cansei de comer arroz e feijão, mas eu preciso comer essa combinação, digamos. Então, eu dei outros jeitos. E daí, isso eu passo pro paciente. E eles buscam isso, assim. Né? Eles vêm em mim porque falam, pô, eu vi que você corre maratona e você é vegana, eu achei que não dava e eu quero fazer isso também. Bora lá, que dá pra fazer, né? Então, isso é muito legal. cara. Ele se identifica com você. Sim. Né? A melhor propaganda, né? Você pratica aquilo, exato, né? você faz pratica aquilo que você prega, né? Eu acho uma delícia trocar ideia, assim, ficar amiga, basicamente. Assim, eu acho muito legal, eu troco 1000 ideias. Eu muito me aproximo dos pacientes por causa disso. Eles me mandam receita, eu mando pra eles, a gente troca figurinha, dica de restaurante. É uma delícia, assim, verdade. É muito legal, Muito bom. E, bom, Má, antes da gente finalizar aqui, eu sempre costumo fazer 3 perguntas. Que são surpresa, você podia ter me falado. Não, essa aí tem que ser surpresa mesmo. A primeira o que é sucesso para você? Sucesso eu acho que é você fazer o que você gosta, ter prazer no dia a dia. Assim, eu não acredito naquela coisa de trabalhe com o que você gosta e não trabalhar nenhum dia. Cara, não, nem eu. Sinto muito. Eu já confesso que eu já acreditei nisso. E até, eu lembro, uma vez eu falei isso para um amigo meu. Aí o cara, nossa, puta frase massa. Eu não acredito nisso. Depois eu comecei você vai ficando, né, mais maduro, assim. Não que quem acredite nisso não seja maduro. Não, exatamente, mas você vai entendendo que não são filosofias de vida, né? Exato. E daí, mas assim, foi o que a gente estava falando até agora. Então, você trabalhar com uma coisa que você gosta, né, que te dá prazer no dia a dia, e você ter sucesso, ter êxito financeiro, querendo ou não, tá todo mundo aqui, a gente tem que pagar conta e tem que sobreviver. Então, eu acho que se você consegue aliar as duas coisas com qualidade de vida, que também eu acho muito importante, nós dessa área da saúde, a gente sabe, né, que, tem que ter qualidade de vida. Não adianta trabalhar que nem louco, ganhar um monte de dinheiro e aí o resto, né? Não tem tempo de treinar, de se alimentar bem, de fazer alguma coisa. Então, pra mim, esse tripé, assim, é fazer o que eu gosto, conseguir pagar minhas contas com isso, ter um dinheirinho sobrando, fazer outras coisas que me dão qualidade de vida e prazer também. Então, perfeito. Sucesso pra mim é isso. Boa. Então, só nesse assunto aí do trabalhe com o que você gosta e você não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida. Tá bom. Eu vi um cara falando uma vez, eu falei, cara, faz muito sentido isso. Ele é treinador também, assim como eu. E aí, ele sempre, né, postando de treino, falando de treino, não sei o quê. E quando começou a pandemia, ele começou a postar coisas de, tipo, gastronomia, assim, pratos que ele fazia.
como que ele fazia carne, como que ele temperava e não sei o quê. E a galera começou a interagir com ele Gostou bastante do sobre assunto, isso. assim, com ele. Começou a interagir e tudo mais. E aí uma vez um cara perguntou pra ele, cara, você tá mandando muito bem, por que você não, sei lá, faz um Investe curso, nisso, né? Ou, sei lá, faz um curso online sobre preparo de... Ele gosta muito de carnes, cara. Preparo de carne, não sei o Tá. quê. Ele fazia eu não sei como chama, tipo a vácuo, assim, aí você põe numa temperatura Sous X. vide, acho que é o nome desse negócio. Aí, Aham. puta, sei lá, falam que fica uma delícia, né? Pra quem come. Não sei. E aí ele falou assim, olha, é possível que isso me rendesse, sei lá, mais dinheiro Aham. ou algo do tipo. Porém, isso é um hobby para mim. E a partir do momento que eu transformar isso em um conteúdo e colocar à venda, vai deixar de ser um hobby e vai passar a ser E um não vai dar trabalho. tanto prazer pra ele. É. Verdade. Então, bom, só tá sendo prazeroso porque é um hobby. Aham. Né? Não que o trabalho nunca seja prazeroso, não é Sim. isso. Mas exige responsabilidade, exige, Sim. porra, várias outras coisas Que não que seu são hobby só não exige. gostosinho, assim, né? Exato. Toda hora. Não, com Então eu certeza, falei, pô, concordo 100%. muito, né? Achei bom. Muito bom. Boa. A segunda pergunta é alguma coisa que você aprendeu que você acha que seja interessante compartilhar com as pessoas no último ano, nos últimos 2 anos, em qualquer área. Pode ser sobre nutrição, pode ser algo que você aprendeu com as coisas que aconteceram na sua vida, enfim. Algum aprendizado que seja relativamente novo para você e que você acha que seja interessante compartilhar. Difícil essa pergunta. Ai, não sei, eu acho que a gente tá aprendendo muito a lidar com rede social, talvez, né? E eu acho até que com a pandemia a gente mergulhou total de cabeça nisso e a gente tá aprendendo que isso aí também é meio estressante, né? Então, É verdade. eu tô talvez tentando aprender o meio do caminho, Certo. né? Eu acho que o suficiente, porque é uma ferramenta de marketing, sem dúvida, Claro. né? Grande parte das pessoas que me procuram vem através do Instagram, etc. Só que daí eu tô tentando chegar no meio do caminho de, tipo, até onde isso não Isso me traz um benefício. e não Um me custo-benefício, estresse. né? Exato, porque é uma demanda, né? É um trabalho você alimentar e tudo mais. E isso acaba tornando, às vezes, a vida mais estressante e tudo mais. Então, eu acho que... Então, não tô nem falando nada que eu aprendi, mas que eu tô tentando aprender, né? Sim, não, interessante, Qual é o limite disso aí, de entender que isso é uma super ferramenta, é muito importante, as pessoas vão conhecer meu trabalho, eu consigo divulgar informação, ajudar pessoas que às vezes não têm condição de passar em consulta, por exemplo. Sim. Mas até que ponto isso não começa a prejudicar minha qualidade de vida? Porque a gente tá muito enlouquecido nesse negócio. E sei lá onde vai parar, não adianta, meu. cara. É viciante. Não, então eu tô tentando aprender aí o meio do caminho. Mas eu acho muito bom, assim, essa oportunidade que a gente tem. Imagine antes, fico pensando quando existia Instagram, WhatsApp, de compartilhar toda hora, como é que as pessoas sabiam quem era uma nutricionista vegana? Cara, sabe que tipo, boca a boca e olha... eu fiquei pensando nisso esses dias. Porque Como é que fazia eu antes? tenho eu naturalmente, eu sou meio não antissocial, mas assim, eu sou mais quieto, mais tímido e tal. Então, por exemplo, isso pra mim foi um desafio muito grande. Conseguir fazer Começar a dar cara, assim, né? Aham. Falar. E, pô, exige um empenho ali, Sim. né? Não é simples, assim. Liga aí, vamos falar. Exato. E é uma coisa que eu também tô muito aprendendo, tipo, engatinhando, na verdade. Mas é uma coisa que eu já fico refletindo, assim. Exato. Não, e assim, Isso aí que você comentou, eu tava refletindo outro dia, eu falei, pô, mas como que os caras, meu... tem cara que era conhecido mundialmente sem internet. Sei lá, não sei, então é muito doido isso. Cara, tem que ser muito bom, né? Pra ir no boca a boca. Eu não sei, eu vejo o impacto, assim. Ai, uma semana que eu tô mais cansada, posto menos, ou trabalhando muito, não dá tempo de postar. Na semana seguinte, impacta a minha agenda do consultório. Olha. É muito poderoso cara, que engraçado, o Instagram, né? Cara. Só que assim, a gente tá numa época muito turbulenta, de muita coisa acontecendo, enfim.
E que se você ficar muito mergulhado de cabeça nisso, também você impacta negativamente outras partes da sua vida. Exatamente. E aí, como é que chegar nesse equilíbrio? Filosófico, assim, o papo, não sei. Não, não mas é bom. uma conclusão. Mas agora um negócio engraçado. É. Sempre que eu faço essa pergunta, a maioria das respostas, elas estão relacionadas com questões desse estilo. Tipo, tipo, eu aprendi o quão bom é meditar. Eu escuto, assim, tenho escutado coisas desse tipo, sabe? Voltando muito mais para ser centrado, para qualidade. Exatamente. Interessante, porque né? tá todo mundo enlouquecido. É tudo muito rápido, a gente tem muita informação, cada hora é uma coisa nova. Daí você abre o Instagram, daí tem um filtro novo, uma função nova, não sei o que novo. Agora o WhatsApp dá pra pagar conta no WhatsApp, daí agora não sei o que. Você fala, meu, não dou conta de aprender tudo isso, a cabeça vai ficando muito louca, assim. Então, até que ponto a gente... Por isso que eu gosto um pouco dessa que a gente falou mais ou menos aqui, quando a gente falou de nicho, mas eu sempre prego assim, né, com os meus alunos, ou quando eu vou ensinar algo para algum outro profissional, tentar focar sempre no básico, e um básico muito bem feito. Bem feito, E aí, cara, se necessário, mas só se realmente for necessário, você dá um passo adiante ali. Mas se você não tem a base boa, assim... Eu gosto muito de usar o exemplo do princípio de Pareto. Você conhece? Não conheço. É muito famoso no meio da administração. Que Pareto é o nome do cara, se eu não me engano, que... Ele popularizou isso, ele é meio... Não é científico, assim, mas eu acho que... Não sei exatamente dizer se é científico, mas parece que é comprovado, mais ou menos, né? Que as coisas funcionam num padrão. E geralmente 20% das suas ações, isso pode se aplicar para várias coisas, mas 20% das suas ações são responsáveis por 80% dos seus resultados. Tá. Então, pega lá... Vamos falando aqui de profissional. Que faz a minha agenda tá cheia, por exemplo? Provavelmente 20% das coisas que você dedica no seu dia a dia, ou que você dedica o seu tempo, elas se expandem para os elas são responsáveis por 80% disso. Então, é muito importante, sempre que você vá fazer alguma coisa, que você tente encontrar o que é esses 20% que mais me traz resultado que impactam realmente. Em contrapartida, que me dá menos trabalho, entre aspas. Sim. Porque é 20%. Tem que ser eficiente o negócio. Exatamente. E isso se aplica para tudo. Você parar para pensar. É que nem você pegar, às vezes, no Instagram, gente que posta muita coisa, muito stories, muita coisa todo dia, e às vezes não é um conteúdo... Sim, tem engajamento deles, mas... se eu postar um monte de coisa sem noção, mas se eu fizer, de repente, um post muito mais bem feito, com embasamento científico, ou uma receita bem explicadinha, vai ter muito mais efeito do que ficar postando stories aqui, ali, tal, Exato. etc. Faz sentido. E a última? Você tá apreensiva aqui, cara. Não gosto de ser pega de surpresa. A última o que você curte... fazer quando você quer relaxar, ou que assunto você gosta de falar no seu dia a dia quando você não está no seu trabalho? Às vezes tem muita pessoa que eu converso aqui que fala, eu não consigo falar de outra coisa, tudo que eu faço é isso. Mas o que a Marcela gosta de fazer nas horas livres? Qual que é o seu lazer? Correr, eu amo correr. E o que você gosta de conversar quando você está com amigos, assim? Não, eu amo correr, isso é fato. Então, para relaxar e correr, eu gosto de correr sozinha, que daí eu vou pensando na vida e tudo mais. Adoro, horas e horas. E eu gosto muito de falar de veganismo, mas não na parte tanto de alimentação, mas falando da compaixão, de animal e etc. Sei. Mas não, eu não sou aquela pessoa que fica puxando o assunto. Eu não sou vegana chata. Entendi. Entendeu? Mas quando a pessoa vem me perguntar... Quando surge o assunto na roda... eu adoro, super falo. Eu também. Mas eu acho que é isso, não tem nenhum assunto específico. Gosto muito de falar de corrida. Então, se me perguntar, você corre maratona, já fizesse. A pessoa, nossa, caramba, como você consegue? Então, eu sou vegana, entendeu? Daí você já puxa o outro assunto também. Mas, brincadeira, não, eu adoro falar de corrida, adoro falar de veganismo. Acaba sendo natural, né? Igual a gente falou. Se você trabalha com algo que você gosta,
É meio que, cara, unânime, que você vai curtir falar do seu trabalho E ou as algo pessoas relacionado. sabem que você faz aquilo, e É. daí gostam de puxar o assunto, porque são assuntos meio que estão aparecendo, né? Mas no dia a dia. Daí, Sim, então, exatamente, é. Adoro cozinhar também, mas daí também tem a ver, né? Daí fico criando Sim, receita nova, vegana, que, enfim, posso compartilhar. Mas acho que é isso. boa. Show de bola, Mar. Fechou, Valeu, adorei. muito bom. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Então tá bom.